O caminho está se abrindo. A casa tá caindo para muita gente. Só notícia boa pro Corinthians hoje eu vou trazer para você, deixando aquele like, se inscrevendo, por quê? Vamos falar sobre a saída de Augusto Melo, a expulsão dele. Também o processo de impeachment contra Osmar Stabile. Vamos tratar todos os detalhes sobre a situação do Corinthians. Eu só peço para você deixar o like, se inscrever no canal e bora que bora. Bora reforçar o canal do Pedro Ramiro. Bora seguir firmes e fortes. Eu tô animado. Bora brilhar, meu povo. Para muitos corintianos parece sonho de infância se realizando, né? Sonho de torcedor se realizando. Mas o Corinthians expulsou do quadro associativo numa semana André Sanches. Na outra, Duílio Monteiro Alves pediu para sair. E na outra, Augusto Melo foi expulso. Até expulso. Se isso não vale o seu like, não sei o que vale. Se inscreve no canal, meus amigos, porque é o seguinte: presidente de 2024 a 2025, Augusto Melo não faz mais parte do quadro associativo do Corinthians. O Conselho Deliberativo o expulsou por tentativa de retomar o poder depois do impeachment em maio do ano passado, naquela cena lamentável com a Maria Ângela Campos, né? E aí, dos 156 conselheiros presentes na reunião dessa segunda-feira, 147 votaram pela expulsão do Augusto Melo e 5 foram contrários à medida e 4 se abstiveram. Entre os vitalícios, a decisão foi unânime. Essa informação é importante porque até horas antes da reunião, o Augusto Melo acionou a justiça para tentar anular o pleito. Essa não é nenhuma novidade. O pedido de liminar não foi respondido até o encerramento da votação. Centenas de torcedores, inclusive, fizeram um trabalho espetacular junto às organizadas, os Gaviões da Fiel, pedindo a dedetização já, o fim das ratazanas do Corinthians. A Maria Ângela Campos, o Mário Melo Júnior, o Paulo Juricic e também o Ronaldo Fernandes Tomé, que também seriam julgados na segunda-feira, vão ter os casos analisados na outra semana, dia 8, juntamente com os outros conselheiros, sobre aquela invasão lá à sala da presidência e tal, quando ele tentou retomar o cargo em 31 de maio do ano passado, acompanhado por alguns aliados dele. E aí, enfim, Augusto Melo, né, e os aliados dele, obviamente reclamaram e tudo mais, mas o próprio Osmar Stabile entende que na época foi uma tentativa de golpe. Então, agora o Augusto Melo está fora de qualquer possibilidade de continuar frequentando o Corinthians. Essa é uma informação importantíssima, é um passo importante para o Corinthians, um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Nada mais, nada menos do que isso. É assim que eu resumiria essa situação envolvendo o Augusto Melo. E aí resta agora a comissão de ética, ao Pantaleão também, começarem a continuar um trabalho, né, de fiscalização dentro do Corinthians. Rapaziada, se liga só, com a TIM você vive o futebol de verdade. No TIM Controle, com um streaming incluído, você assiste a mais jogos, acompanha a cada lance e manda bem dentro e fora do jogo. TIM, imagine as possibilidades. Eu trouxe uma informação exclusiva para vocês e para o nosso grupo de membros com relação ao Osmar Stabile e o processo de impeachment com relação a ele, e isso é muito importante que eu traga para vocês algumas informações. Essa foi uma informação exclusiva que eu trouxe e quero refazer aqui com vocês o que eu falei nas minhas redes sociais, porque o pedido de impeachment contra Osmar Stabile avançou na comissão de ética e foi uma solicitação apresentada por um grupo de associados e conselheiros, né, inclusive o Cittadini e tal, apontando irregularidades na gestão do Osmar Stabile, classificadas inclusive pelos autores como temerárias e incompatíveis com uma gestão e norma de regras do clube e tal. A Comissão de Ética e Disciplina apresentou um parecer favorável ao processo de impeachment e agora o Osmar Stabile vai ter um prazo de 10 dias úteis para apresentar uma defesa. Conforme prevê o Estatuto do Clube, a Comissão de Ética vai elaborar um parecer depois da manifestação do Osmar Stabile para que seja submetido ao Conselho Deliberativo e caso os conselheiros aprovem o prosseguimento do processo, vai a uma decisão final da Assembleia Geral dos Sócios para definir ou não pela expulsão do Osmar Stabile. Importante lembrar que ele fica até o fim do ano. E no pedido protocolado em abril,
os autores apontavam supostas violações à Lei Geral do Esporte, né, o Estatuto do Clube, as normas de segurança. Esse grupo tem, como eu citei, o Cittadini, Fernando Perino, Yunquili e tal. Um dos principais pontos que envolve é o acordo firmado entre o Corinthians e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para equacionar uma dívida estimada em 1 bilhão e 200 milhões de reais. E segundo esse pedido, o Corinthians usou o Parque São Jorge como uma garantia, tá, dessa negociação, com um conjunto avaliado em 602 milhões de reais. Então o que o Osmar Stabile fez? Pode ficar tranquilo, se a gente não pagar, coloca o Parque São Jorge como garantia. E aí os caras que estão querendo impeachment do Stabile disseram o seguinte, essa medida ela foi tomada sem observar o estatuto do clube. E ainda o texto ainda está argumentando que o uso da sede social do Corinthians como uma garantia configura como uma oneração patrimonial, já que o imóvel poderia ser executado em caso de inadimplência. Isso é completamente maluco, mas foi o que colocou ali a defesa do Osmar Stabile. Então, ainda está faltando outro tema a ser colocado ali em outro trecho, a representação da falta de respostas da diretoria com relação a alguns requerimentos e tal, a política de distribuição de ingressos, credenciais, isso também aparece. Você pode até questionar, Pedro, mas aí vai ficar uma guerra, qualquer errinho vai gerar processo de impeachment? Pode ser que sim, pode ser que não. Entre a não fiscalização e a fiscalização exagerada, eu prefiro a fiscalização exagerada. Beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, porque isso é muito importante. Um beijo a todos. Até mais.